Senhoras e senhores, bom dia. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense tem a honra de realizar a sessão online de encerramento do projeto La Passion Pelotas, Demo Day. O projeto La Passion, idealizado e coordenado pelo professor Carlos Ramos, vinculado ao programa Erasmus+, tem o objetivo de aumentar a cultura de inovação das instituições de ensino superior e a conexão com empresas e organizações com impacto na empregabilidade e internacionalização. Este objetivo é perseguido por meio da implementação de projetos e estágios multidisciplinares para a criação, desenvolvimento em conjunto e aceleração de ideias inovadoras, integradas no projeto educacional das instituições envolvidas, que serão implementados por meio de equipes de estudantes que envolvam outros estudantes com diferentes experiências, diferentes níveis educacionais e de diferentes países, e que resolvam os desafios demandados pelas instituições e pela sociedade. Saudamos a todas e todos que estão prestigiando este cerimonial e ressaltamos que todas as medidas de segurança estão sendo observadas com todas as participações efetivas online. Para compor a mesa virtual de autoridade, convidamos Tomás Dias Santana, secretário da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, CETEC, vinculada ao Ministério da Educação. A senhora Paula Schilde Mascarenhas, excelentíssima prefeita do município de Pelotas. O professor Flávio Luiz Barbosa Nunes, reitor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. O professor Carlos Jesus Anguinoni Correia, diretor-geral do Campus Pelotas. O professor Carlos Ramos, do Instituto Politécnico do Porto, Portugal, coordenador-geral do projeto La Passion. E o professor Vinícius Martins, pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação e coordenador do projeto La Passion Pelotas. Registramos a presença das autoridades convidadas para esta sessão solene. Carlos Rodrigo Len, reitor substituto do Instituto Federal Farroupilha. José Carlos Barros Silva, reitor substituto do Instituto Federal de Goiás. Marlova Benedetti, pró-reitora de extensão representando o reitor Júlio Chandro Reck, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Ângela Marinho, pró-reitora de extensão do Instituto Federal Farroupilha. Arthur Frantz, pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do Instituto Federal Farroupilha. Edilson Pimenta, coordenador-geral do Centro de Idiomas e Relações Internacionais do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. José Pinheiro de Queiroz Neto, professor do Instituto Federal do Amazonas e coordenador do projeto La Passion Manaus. Natilene Mesquita Brito, professora do Instituto Federal do Maranhão e coordenadora do projeto La Passion São Luís. Ruberley Rodrigues de Souza, professor do Instituto Federal de Goiás e coordenador do projeto La Passion Goiânia. Rosane Ribeiro, diretora executiva do Pelotas Parque Tecnológico. E o professor Daniel Ricardo Arsan, diretor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor Tomás Dias Santana, secretário da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, CETEC, vinculada ao Ministério da Educação. Ô, Sérgio, eu não vi o Tomás na sala, Sérgio. Estou conversando com a secretária dele aqui, aparentemente tive um problema. Podemos seguir então, depois que eu não retornar. É. Então, convidamos a fazer uso da palavra a excelentíssima senhora prefeita do município de Pelotas, Paula Mascarenhas.
Sérgio, ela está na sala, mas eu acho que ela não. A assessora dela está falando comigo, pediu para a fala dela ser um pouco mais para o final. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, Ela está numa outra reunião ainda, já vai entrar. Então, convidamos a fazer uso da palavra o professor Flávio Luiz Barbosa Nunes, reitor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Um bom dia a todas e a todos. Muita alegria que estamos hoje aqui, então, para a última etapa da etapa do FISU do La Passion, e fico feliz aí de encontrar, de rever os amigos, colegas de parceria aí do projeto La Passion e a todos os nossos estudantes que participaram dessa etapa, né, a todos os nossos convidados, né, e aí me permitam aí fazer uma saudação, então, especial a alguns colegas nossos aí, começando pela prefeita Paula Mascarenhas, deve estar chegando daqui a pouco mais aí, nosso secretário deve também dar passar daqui a pouco mais por aqui, deixar nossa saudação aí para o Carlos Correia, nosso diretor do Campus Pelotas, para o Vinícius Martins, nosso pró-reitor, aos nossos colegas aí de parceria, o Pinheiro, lá do IFAM, ao Ruberley, também do IF Goiás, que está aqui conosco, a Matilina acho que não chegou ainda por aí, né? Deve estar chegando também, aos nossos convidados aí, a Marlova, do IFRS, ao Arthur, a Ângela, do Farroupilha, ao José Carlos, do IF Goiás, que estão aí nos prestigiando hoje aí. Obrigado pela presença, pessoal. Nossa saudação aí também muito especial ao Carlos Ramos, né, nosso coordenador de projeto, que tanto nos apoiou, incentivou e batalhou pela execução, pelo projeto, pela parceria do La Passion. Também fica todo nosso, já antecipando o nosso agradecimento ao Carlos. Nossa saudação aí a todas as instituições parceiras dessa etapa do La Passion do IFSU aqui em Pelotas. Nossa saudação também a toda a equipe do IFSU que trabalhou aí para se conseguir colocar em prática, né, a nossa etapa de uma forma diferente, de uma forma desafiadora, né, toda virtual, adaptando, né, a proposta que se tinha no projeto original, né. Então também fica a nossa saudação, também o nosso agradecimento a todos vocês aí que trabalharam incansavelmente. E também a nossa saudação aí a Alexandre e Felipe, que estão aí fazendo a tradução de Libras para nós. Então chegou o grande dia, né, o Demo Day da nossa etapa, e a gente está aqui com muita expectativa para conhecer as propostas elaboradas pelas equipes e a gente poder, né, avançar nesse trabalho de pensar aí soluções, né, para as diversas questões que foram colocadas, para que vocês gerassem aí propostas de solução. Então, eu acho que esse é um momento muito especial aí para nós, e a gente realmente está muito feliz de estar aqui nesse momento. Então, eu vou ser bem breve hoje, depois no final, agora no início, pelo menos, e ao final a gente retorna novamente aí, e vamos seguir o cerimonial, então, e deixo aí as boas-vindas, né, para esse momento, para todas e todos. Agradecemos ao reitor Flávio Nunes. Convidamos o professor Carlos Jesus Anguinoni Correia, diretor-geral do Campus Pelotas do IFSU, a fazer uso da palavra. Então, bom dia a todas e todos. Minha saudação ao professor Flávio Nunes, nosso magnífico reitor, às demais autoridades presentes, e também a minha saudação especial ao professor Carlos Ramos, do Instituto Politécnico do Porto, que é o grande articulador e incentivador desse projeto, né? Sempre um momento muito especial a gente participar dos eventos relacionados ao projeto La Passion. E quando se fala em cerimônia de encerramento, a gente já sente aquele sentimento de perda, porque é um momento muito especial, tem todo o envolvimento das nossas comunidades, e isso é algo que faz as nossas instituições e os nossos estudantes evoluírem cada vez mais. Principalmente por essa forma de produzir o conhecimento, né, que
que além de proporcionar aos nossos estudantes o contato com diferentes culturas, o projeto também possibilita essa capacitação através da participação em projetos que visam a interdisciplinaridade, a transversalidade das ações, né? Então, isso é muito legal, motiva as pessoas, todos procuram se envolver, e, além disso, acaba qualificando os nossos cursos superiores das nossas instituições de ensino, né? E nós, do Campus Pelotas, sempre acreditamos nesse projeto, né? Porque sempre participamos ativamente das edições anteriores com um número significativo de estudantes. Também acho importante ressaltar, e eu sempre coloco isso, que a gente investiu e muito no espaço para a execução do projeto, né? Um espaço onde os estudantes se sentiriam acolhidos e com todas as condições para desenvolver as suas atividades, né? Sem falar do que eu sempre ressalto, o grande parque tecnológico que é o Campus Pelotas, em função dos cursos, laboratórios que compõem a nossa estrutura e que servem de base para a formação dos nossos estudantes, né? E essa estrutura ela vai servir de referência para o projeto proposto para essa etapa do La Passion, que será executado no Campus Pelotas. Um projeto que visa tornar ainda mais inclusivo o auditório central do nosso campus, né? Cabe ressaltar que esse projeto ele não visa apenas atender uma demanda do IFSU Campus Pelotas, porque esse espaço ele atende o IFSU, evidentemente, mas todas as instituições públicas da cidade de Pelotas e região, né? Temos parcerias com as universidades, com as escolas estaduais, municipais, enfim, né? O nosso auditório é um auditório voltado para a comunidade, né? Então, por isso que o projeto La Passion se enquadrou muito bem nesse processo que a gente vai desenvolver. Um projeto grandioso e que se enquadra perfeitamente no tema proposto para a etapa, que é a acessibilidade e tecnologias assistivas. Então, basicamente isso, né? Já encerrando a minha fala, desejo a todos um ótimo trabalho e sucesso nesse projeto, tá bem? Obrigado a todos e sucesso nos desafios aí. Obrigado. Agradecemos ao professor Carlos Correia e, neste momento, convidamos o professor Carlos Ramos, do Instituto Politécnico do Porto, Portugal, e coordenador-geral do projeto La Passion, para seu pronunciamento. Em primeiro lugar, bom dia a todas e a todos. Bom dia ainda aí no Brasil, boa tarde aqui já na Europa. Em primeiro lugar, saudar as personalidades aí presentes, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, saudar muito em particular o meu amigo e reitor Flávio Nunes, que está recebendo este evento, tendo a instituição IFSU organizado esta que foi a última edição enquadrada no projeto dos projetos disciplinares, projetos multidisciplinares dos estudantes, o La Passion de Pelotas. Através do Flávio Nunes, saudar todas e todos do IFSU que participaram ativamente na organização deste La Passion. Saudar também os meus colegas de outros parceiros do projeto La Passion, vi aí o Edilson Pimenta, do Triângulo Mineiro, o José Pinheiro, do IFAM, o Robert Ley, do IF Goiás, a Natilene, penso que deve estar aí chegando, do Maranhão, também a Catalina, a Gabriela e a Verônica Pardo, do Chile, que estão acompanhando aqui esta sessão, e certamente mais pessoas dos nossos parceiros. Também alguns institutos federais integrados neste La Passion, vi aí a Marlova, do IFRS, o Arthur e Ângela, do IF Farroupilha, aí o Rio Grande do Sul todo representado nesta sessão. Também há todos e, sobretudo, a todos os estudantes que são, digamos assim, o alvo desse projeto. Portanto, estes projetos do Erasmus+, Capacity Building, o que visam é pegarem boas práticas que tenham sido desenvolvidas na Europa e tentar passar para outros blocos geográficos. Um desses blocos geográficos, de um conjunto de 10 blocos geográficos que existem a nível mundial, um deles é a América Latina,
Então, nós, muito em conjunto com os Institutos Federais do Brasil, em conjunto com os nossos parceiros do Chile, a Católica e a DOOC, parceiros do Uruguai, ou da Lautec, parceiros de Espanha, a Universidade de Vigo e Salamanca, um grande parceiro também da Finlândia, a Universidade de Ciências Aplicadas de Tampere, a TAMC, e também a Associação de Empresas de Portugal, mas sobretudo muito vocacionado aí para o Brasil, e tendo eu nascido aí no Brasil, é com muito gosto que pude participar e coordenar este projeto. Nós envolvemos todos os institutos federais, na medida em que o Conselho, o CONIF, no fundo é o Conselho dos Reitores, esteve envolvido no projeto. Também nós pudemos envolver um instituto federal por cada região do Brasil, porque o número de parceiros tinha que ser limitado, era uma regra de candidatura, daí que envolvemos o Amazonas pela Norte, o Maranhão pela Nordeste, o Goiás pela Centro-Oeste, o Triângulo Mineiro pela Sudeste, e na região Sul do Brasil incluímos o IFSU, mas sempre nessa perspectiva disto servir para o lançamento, e de fato eu tenho estado em contato com pessoas do CONIF, nomeadamente a presidente do CONIF, que tivemos o prazer de contactar em Salamanca, já conhecemos há muito tempo, aliás eu já tinha visitado o catarinense também, há alguns anos atrás, e a ideia por parte dos reitores, ainda esta semana tivemos aqui no Porto a visita de uma comitiva de reitores do CONIF, a ideia de continuarmos isso para os próximos anos. O projeto é muito orientado para a resposta a desafios, mas desafios postos externamente. O desafio de vocês é um excelente desafio, que é acessibilidade e tecnologias assistivas, mas nós aprendemos no La Passion a responder a desafios acima desses desafios. E nós tivemos um grande desafio, e para vocês foi de facto um grande desafio, que foi toda esta questão do Covid, que obrigou a que estes projetos que tinham sido originalmente pensados para serem 100% presenciais, tivessem que, primeiro em 2020, passar para um combinado presencial online, ou serem convertidos para online, como a gente costuma dizer aqui, mudar o pneu com o carro em andamento. Aí o Ruberley e o Pinheiro têm uma experiência vasta em como fazer isso, que tiveram os projetos de Goiânia e de Manaus nessa situação. E aqui Pelotas, que era para ter o projeto ano passado, também foi mudado para este ano, e o novo desafio que foi lançado foi este de organizar isso tudo completamente em modo online. Estão todos de parabéns, a organização do La Passion et Pelotas, e os estudantes por chegarmos a esta 10ª semana, que é uma semana marcante, este Demo Day, que é um momento marcante, e podemos dizer ou concluir que os estudantes, quando se envolvem com paixão nos seus projetos, fazem projetos muito melhores, e isso é bom para eles, mas também, sobretudo, é bom para as instituições. Todos de parabéns, boa sorte a todos. Agradecemos as palavras do professor Carlos Ramos, e neste momento passamos a condução do cerimonial ao professor Dr. Mauro André Barbosa Cunha, que procederá à chamada dos estudantes para suas apresentações finais. Bom, antes só da minha fala, a prefeita chegou na sala agora, acho que ela poderia fazer uso da palavra. Perfeito. Convidamos Bom dia. Obrigada, professor Mauro. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Saudar também o nosso reitor, professor Flávio. Em nome do Mauro e do Flávio, estender meus cumprimentos a todos. Pedir desculpas por ter chegado atrasado aqui, mas estou na prefeitura, né, e aí a gente não controla tanto a agenda, mas uma alegria estar aqui de novo. Estou curiosa, né? Na verdade, eu quero muito ver aí o resultado desses tantos desafios, mas quero, basicamente, antes de conhecer esses resultados, né, fazer um elogio aí ao La Passion, a essa ideia, né, de desafiar os estudantes, né, para a busca de soluções, né, coletivas
para problemas que nos afligem, que afligem as cidades, né? A gente precisa muito contar com esses talentos, a gestão pública precisa muito contar com esses talentos, e nós somos privilegiados aqui em Pelotas por contarmos com instituições de ensino assim, de alta qualidade. O IFSU está entre elas, né, se destaca muito, formando gente há tantos anos, né, gente da mais alta qualidade, e estimulando essa juventude, né, para essas novas tecnologias, para a inovação, no sentido amplo do termo, e para a busca de soluções. Nunca foi tão necessário, né, a gente trabalhar coletivamente, e talvez também nunca a gente tenha vivido um momento em que, muitas vezes, soluções inovadoras, né, extraordinárias, podem sair de grupos de estudantes, né, de uma gurizada. Eles têm acesso hoje, né, a essas tecnologias, a essas ferramentas, e, portanto, podem gerar respostas extraordinárias às demandas públicas e privadas também, claro. Então, isso é muito bacana, e Pelotas é um celeiro, né? A gente vê por aí um celeiro de talentos, né, nessas áreas. Impressionante o que a gente, né, vê de jovens recém-saídos, ou saindo das universidades, já com uma capacidade, né, um capital produtivo, uma capacidade de apresentar, de criar, na verdade, empresas né, que forneçam respostas a problemas super complexos. Então, isso é maravilhoso, isso abre mercados, abre fronteiras, né? É a inteligência tendo espaço, né? Tendo espaço que merece, valorizado. E eventos como esse só mostram isso, né, para o mundo. Então, e desafiam ainda mais esses jovens. Então, vocês estão de parabéns. Eu fico muito feliz de estar participando como prefeita, né, de que a prefeitura tenha tido um espaço para poder também lançar o seu desafio. E agora aguardar aí com muita ansiedade e curiosidade as respostas dos projetos. Obrigada, parabéns a todos vocês. Obrigado. Eu vou então iniciar. Eu peço licença que eu vou falar em inglês, que é a língua oficial do La Passion, tá? Mas os estudantes, nas suas apresentações, eles farão apresentação tanto em inglês quanto em português. Ladies and gentlemen, good morning and good afternoon for our partners from Europe. Today is the day of our demo day. I would like to show some slides before starting the students' presentation. First of all, I also would like to ask all of you to give a round of applause to Professor Carlos Ramos, this fantastic project that has happened because he imagines that, believing it, and he really went out of his way to become real. It's real. Please, some applause for Professor Carlos Ramos. Thank you, thank you. This is our team, our coordination team. We started to work in this project in 2018, and it's César Nogueira, Jane Bauerwald, Daniel Arçã, Mauro Cunha, Pedro Hernandes, Vinícius da Costa, and our La Passion Pelotas coordination, Vinícius Martins. Thank you very much, Vinícius Martins, for giving us freedom to work during the project and to share all the activities. Thank you. The La Passion was predicted to be a presential event, and in this way, a student room was designed by Vanessa Ciorin and her team. Vanessa, Professor Carlos, Jesus, we wanted very much that the students could have used this space that was designed and built, but unfortunately, it was not possible.
However, this space certainly will be very useful for other projects in the future La Passion, because I am sure that this idea will continue in the mind and in the heart of all of that have been in contact with this project. Thank you for building this environment. In November 2019, Professor Silvia from University of Vigo and Constantino from Polytechnic Institute of Porto came to Pelotas to help us to design La Passion Pelotas. And thank you for University of Vigo and the Instituto Politécnico do Porto for helping us to design this product. Unfortunately, due to the pandemic, La Passion Pelotas that would start in 2020 was postponed. La Passion completely remote was the new challenge, and we accept the challenge. A new date was set for 2021. And we are very grateful to La Passion Pelotas interlocutors. Camila de la Rocha, Laís Siqueira, Nicole Gamino, Sandra Schmidt, Verônica Pasqualin, Vinicius Morgini. You were fantastic. You have been in touch with the students during these 10 weeks. I am sure that you have become more than interlocutors and the students, and that these new friends will be for your whole life. We have also to thank our partners, Regis Silva from Santa Casa, Rodrigo Real from Freedom, Carmen Roig from Prefeitura de Pelotas, City Hall, Vanessa Signorini from IFSU Campus Pelotas, Adriana Portela from Labicom, FEPEL, Adriane Borda from GEGRADE, Professor Carlos Ramos from Instituto Politécnico do Porto. We do not have words to demonstrate our gratitude to you and the institutions that you represent for the support to this project. Thank you very much for all your help. We start our journey in September with many authority in the open section. Marcelo Bender Machado, our previous rector, Lear Pasha, Auski, Maurice Betemp, and Ana Geller must also, they have been mentioned here. They must also have been mentioned here. They have not participated in the execution of this project in IFSU, but they have been very important during this submission process of the project. Thanks for having the vision for the institution to be part of it. Now, I would like to ask you to give a round of applause to our rector, Professor Flávio Nunes, to give us all the support for this project. He really went out of his way to become real at IFSU. Thank you very much. And now let's just start. Not to talk long because the time belongs to students now. The first will be Team 3, Prefeitura de Pelotas. Challenge from Prefeitura de Pelotas. You can start. Is it the English and then the Portuguese one? Okay. Yes, English, first English and afterwards in Portuguese. Oh, Martita. Hello. Shall I share my screen right now? Yes. Can you hear me? Do you see my screen? Yes. Yes. Okay, and I shall start. So, good morning, everyone. We are Team 3, and today we will present to you how we are rethinking the way of building sidewalks with our product, CleanStep. In this presentation, we will start with the problem found, then the proposed solution and its benefits, and finally the team that is responsible for making this project a reality. The problem that we have worked on is how to make a cheaper sidewalk. This is a complex issue and is characterized by 3 main points. Firstly, the price of material and labor is highly dependent on demand, being highly volatile.
However, Brazilian legislation states that the person responsible for building the sidewalk is the owner of the constructed lot, which is an issue for low-income areas. And all of this leads to a non-standardization of sidewalks, therefore the user loses usability, comfort, and especially accessibility. The proposed solution is the production of prefabricated blocks with sustainable materials and the management of the process of acquisition, production, and construction of the sidewalks. Therefore, there are two main focuses. The block, by developing a way to use waste materials and plastic, reducing the overall use of concrete, and in management, increasing process efficiency and cutting costs through complete process visualization. Firstly, to test our physical solution, we prototyped two design ideas focusing on the internal structure and materials used in the construction of the blocks. The main characteristics for both prototypes were common. They both were bricks with the same dimensions composed of a PET plastic mold filled with compressed construction site soil that was covered with a layer of concrete. The difference is that the prototype uses 70% waste material, whereas the prototype 2 uses 45% waste material. Our main focus when building the prototypes was to achieve the strength and compression properties a sidewalk requires, and for that we stress tested both bricks by placing a SUV over them. As a result, we found that both bricks withstood the dust very well, but that the prototype 1, with 70% waste material, showed no real damages whatsoever. Then, to improve our solution, we further developed the design of our PF block to enhance its adaptability to different conditions. In addition to making the block, the city of Pelotas must act on the value chain, initially in the information flow. Through knowledge of the aspects of the construction site, it is possible to know the amount of blocks needed and thus manage the block's inventory, making forecasts on demand and controlling the amount of raw material available. With this information, the City Hall can purchase materials in large quantities at lower price, producing blocks in the amount needed, and finally starting the sidewalk construction process in steps, achieving greater efficiency. Then, the combination of a block and its management leads to benefits such as cost reduction by buying raw material in large quantities at lower prices, thus avoiding price volatility and ultimately controlling the amount of material and blocks available, striving for sustainability by using eco-friendly blocks and sidewalks, in addition to reducing waste material by improving maintenance efficiency, and the standardization of the city's sidewalks, as it is advantageous for the citizens of Pelotas to use the blocks, resulting in greater accessibility, usability, and comfort on the walk. Finally, we would like to say that this solution is only possible with the collaboration of our team members displayed in front of you. Mateus, Martita, Sergio, Thais, and the tutoring of Lace. Thank you very much. So I'll begin showing my presentation, agora em português, todo mundo entender. Não, todo mundo que não fala em português. Tudo certo aí? Dá um ok aí, por favor. Sim, tudo certo. Certo, obrigado, gente. Olá, nós somos o time 3 e estamos repensando a forma de construir as calçadas com o nosso produto, Clean Step. A apresentação começa pelo problema encontrado, qual a solução proposta e os seus benefícios, e, por fim, o time que é responsável por retirar esse projeto do papel. O problema a ser trabalhado é como fazer uma calçada mais barata? Essa é uma questão complexa e é caracterizada por 3 pontos principais. O preço do material e mão de obra é altamente dependente da demanda, portanto, altamente volátil. No entanto, a legislação brasileira afirma que o responsável pela construção da calçada é o dono do lote construído. Assunto complexo em áreas de baixa renda. Tudo isso leva a uma não padronização das calçadas e o usuário pede a usabilidade, conforto e acessibilidade, preferindo em alguns casos utilizar o próprio asfalto para caminhar. A solução proposta é a produção de blocos pré-fabricados com materiais sustentáveis e gestão do processo de aquisição, produção e construção das calçadas. Dessa forma, existem 2 focos principais. No bloco, desenvolvendo uma forma de utilizar materiais residuais e plástico, reduzindo a quantidade de cimento,
e na gestão, aumentando a eficiência do processo e cortando custos através da visualização completa do processo. Para testar nossa solução, fizemos 2 protótipos de design com foco na estrutura interna e nos materiais utilizados na construção dos blocos. As principais características de ambos os protótipos eram iguais. Ambos tinham as mesmas dimensões, compostos por um molde plástico de PET, enchido com um solo de canteiro de obras compactado e coberto com uma camada de concreto. A diferença é que o protótipo 1 usa 70% de resíduos, enquanto o protótipo 2 usa apenas 45%. Nosso foco principal ao construir os protótipos foi atingir as propriedades de resistência e compressão exigidas para uma calçada, e para isso testamos ambos os blocos colocando um SUV sobre eles. Como resultado, descobrimos que os blocos resistiram muito bem ao teste e que o protótipo 1, com 70% de resíduos, não apresentou danos reais. Para melhorar ainda mais a solução, foram desenvolvidos outros designs para implementar a adaptabilidade do bloco a diferentes condições. Além de construir o bloco, a Prefeitura de Pelotas deve atuar sobre a cadeia de valor, inicialmente no fluxo de informação. Através do conhecimento dos aspectos do local de construção, é possível saber a quantidade de blocos necessários, e dessa forma gerir um inventário de blocos, fazendo previsões sobre demanda e controlando a quantidade de matéria-prima disponível. Com essas informações, a Prefeitura pode adquirir materiais em grandes quantidades por um menor preço, produzindo blocos somente na quantidade necessária e, finalmente, iniciando o processo da construção da calçada em etapas que reduzam o tempo de espera, com isso conseguindo uma maior eficiência no processo. Dessa forma, a união do bloco e o seu gerenciamento leva a redução de custos, comprando matéria-prima em grandes quantidades, em valores mais baixos, assim evitando a volatilidade do preço, e, por fim, com maior controle da quantidade de material e blocos disponíveis, aplicando às calçadas blocos sustentáveis, com uso reduzido de concreto, enquanto utiliza plástico e resíduos do próprio local de construção, e uma padronização das calçadas da cidade, já que será mais vantajoso para os cidadãos de Pelotas utilizarem os blocos, acarretando uma maior acessibilidade, usabilidade e conforto no andar. Essa solução só é possível a partir dos integrantes da equipe Matheus, Martita, Sérgio e Thaís, com tutoria de Laís. Muito obrigado. Thank you very much, Team 3, for your presentation. Now you have Team 4. The challenge was proposed by Labicom, UFPO. Team 4, please. Yes. Hello. I'm presenting. Great. Give me a second, please. Hello, my name is Manuel. I am representing Team 4, and this is our presentation of the LabCom Challenge. We will be presenting in English and Portuguese simultaneously, so we hope you enjoy this presentation. Manuel, no te escuchamos. Estás sin audio. Hello, there. Can you listen to me? That's it. Sorry. So, hello, my name is Manuel. I am representing Team 4, and this is our presentation for the LabCom Challenge. We will be presenting in English and Portuguese simultaneously, so we hope you enjoy this presentation. Context.
A smart city is defined as a city that uses information and communication through technology to provide a better quality of government service and citizen welfare to its inhabitants. The main goal of a smart city is to optimize city functions as well as improve the quality of life for its citizens by using technology and data analysis. Então, a gente precisa primeiro entender o que é uma cidade inteligente, né? A cidade inteligente, ela usa a tecnologia de informação e comunicação para oferecer uma melhor qualidade de serviço governamental e bem-estar ao cidadão. E o principal objetivo de uma cidade inteligente é otimizar as funções da cidade e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos usando a tecnologia inteligente e análise de dados. Mas isso não significa quantidade de tecnologia. Uma cidade inteligente não significa uma cidade com muita tecnologia. É mais a qualidade. Essa tecnologia está servindo quem? Está servindo para quê? Uma cidade inteligente, ela precisa melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Flaneur is defined as walking in the city to add knowledge through experience. It is not only walking to move, but also immersing yourself in the city with all your senses, adopting a mindset of making the strange familiar and being surprised by it, as well as making the stranger familiar in order to gain information, as well as making the familiar stranger in order to surprise yourself. Então, que andar na cidade, ela tem que agregar um conhecimento e não apenas funcionar, não apenas a função dela. O Flaneur caminha pela cidade buscando esse conhecimento, mergulhando em todos os sentidos, né? Com a postura de fazer o estranho familiar e o familiar estranho. The challenge. Our challenge is based on these concepts of smart city and Flaneur to rely on technology in order to promote a sustainable and social economic development. In our case, we want to contribute to the pedestrian spatial orientation in Pelotas through the use of technology in order to improve aspects such as security and other aspects of the city. Posso falar português, então, Manuel? Tá, o desafio é baseado, então, nos conceitos das cidades inteligentes. Então, tem a tecnologia para promover o desenvolvimento sustentável, social e econômico. No nosso caso, então, a gente decidiu contribuir para a orientação espacial do pedestre. The user we decided to focus on was tourists and people that just arrived to live in Pelotas, as well as inhabitants that want to learn more of their city. Então, os usuários que a gente escolheu foram os turistas, as pessoas que acabam de chegar para viver no local, como os estudantes e habitantes com vontade de descobrir novos lugares na cidade, porque a gente sabe que, dependendo do bairro onde eles estão, a gente conhece muito mais o bairro do que outros bairros, então isso traria uma certa curiosidade para outros cidadãos. Finally, we have our solution. We decided that to create an app that people would enter in order to notify other users of current events such as protests, metro or omnibus lines not working, crowding, missing, or an event cycle. This would be a similar application to Waze, but specialized for pedestrians instead of drivers. In addition, the app would highlight places of interest based on filters that the user has placed, such as museums, restaurants, etc. Finally, the community will contribute with information such as safety, accessibility, amenities, and other curiosities in order to help other users to find locations that they might be interested with, as well as optimizing the route to these locations. Então, no nosso projeto, as pessoas elas iriam entrar no aplicativo para notificar outros usuários sobre protestos, linhas de metrô, ônibus que não estão funcionando, ônibus que estão atrasados, que estão adiantados, que a gente sabe que também acontece, lotação, falta de calçada ou calçada irregular. E aí esse aplicativo destacaria locais de interesse com base nos filtros que o usuário colocou. Então,
Se eu quero saber, se eu tenho um interesse maior em parques, eu posso colocar esse filtro como nesse aplicativo. E a própria comunidade contribuirá com as informações como segurança, acessibilidade, comodidades e curiosidades. A gente pensou nisso principalmente para humanizar o aplicativo, já que a cidade inteligente ela não é só o funcional, né? To better clarify this concept, we made some mockups. So as you can see, this would be the main interface. On the top left, we can see the username, the helps or how many posts he has given to the community, as well as how many thanks or how many likes, in a way, the other users have given them for their help. Here they can also change their settings, such as their username, location, language, etc., as well as their preferred alerts, which will be explained shortly. Second, below our username are the nearest alerts and locations that the user may encounter. And by clicking on them, they can see more information detailing each one. This will be explained in the next slide as well. As you can see, the user can see crowding, Metrobus is not working, and available sidewalk. Finally, we have the alerts. This would be displayed in the map, as you can see on the right, in order to alert other users and also discuss them in case they are no longer available, or if they want to add information about the problem. And in the map, as you can see on the right, the users can see special locations, the alerts, other users, and also specifications of where pedestrian walks and the sidewalk is available. Então, a gente consegue ver o nosso mockup ali, né? Na nossa esquerda, em cima, teria o nosso nome, teria as configurações, nas 3 barras teriam os filtros que a gente pode colocar, saber onde que estão os nossos amigos ou as localidades que seriam mais importantes para a gente. A gente consegue ver abaixo, então, os outros usuários, o que eles colocaram, como se fosse, então tá muito cheio nesse lugar, não tá muito cheio, e a gente vai colocando, o thanks é uma forma como se fosse o curtir do Instagram, né? E assim a gente vai interagindo. O museu, no caso, foi o local de interesse do usuário, e ali a gente consegue ver tudo que está na volta desse museu. Além disso, quando tu tem alguma informação, abre um pop-up. E esse pop-up a gente vai explicar no próximo slide. Here are the mockups for the pop-ups. So on the left, we have the pop-ups for user alerts. So on the top, we have the type of pop-up, which describes the problem or the specification other users want to give, as well as the thanks button. The thanks button is there so people can thank the user and also notify other users of how relevant this post is. The user, the place it is posted in, and also the time. Below, we can see the comments in which a discussion is made in order to add information about the problem. So in case it is getting dangerous or it's getting resolved, that way other users can know in real time what is happening. On the right, we can see the information about certain places. So at the top, we see the name of the place as well as the address. And below, we can see the activities that are available, the timetable, and also the amenities this place offers. Finally, users can rate safety, accessibility, and overall satisfaction in these places in order to help other users determine whether they want to visit them or whether they can visit them or not. Boa, então a gente consegue ver na primeira tabela sobre as informações que eles estão colocando ali, a gente consegue colocar obrigada ou então comentar sobre isso, né? A gente consegue ver os usuários que estão relacionados com essa informação, se ela é verídica ou não.
E aí, na tabela à direita, a gente consegue ver mais informações sobre o local que a gente está interessado. Por exemplo, a atividade que normalmente é feita lá, se tem algum café, se tem alguma loja por perto que a gente já possa aproveitar. O tempo de funcionamento, normalmente a gente estava conversando, pode ser, por exemplo, o tempo de funcionamento é das 8h30 até as 6h, mas normalmente meio-dia que fica mais interessante ou alguma coisa assim. Além disso, a gente tem algumas comodidades, como água quente para o chimarrão, banheiros, como que seria em relação à comida, mapas. E aí a gente consegue ver também em relação, usando as estrelinhas, que acho que todo mundo já é habituado a fazer em relação à segurança, à acessibilidade e à satisfação de estar naquele ambiente. Outra coisa que seria interessante, que a gente pensou, seria na parte de curiosidades, por exemplo. Tem o meu pai que trabalhou nesse lugar e ele tem algumas curiosidades que ninguém sabe. Então, isso poderia ser acrescentado, sabe? Eu acho que daí fica um pouco menos robótico o aplicativo, fica um pouco mais humanizado. This is the end of our presentation. Thank you for your attention. Thank you, Team 4. Up to now, you have seen two solutions very interesting for the city of Pelotas. And let's continue now. You have Team 5. The challenge was proposed by Freedom, APL Saúde. You can start. Estão me escutando? Sim. Sim. Okay. Good morning, everyone. This is the project of Team 5. We would like to say that this is a short presentation. Our work was quite extensive, but to meet the stipulated time, we will present it in 6 minutes. Então, bom dia a todos. Esse é o projeto do Time 5. Gostaríamos de dizer que essa é uma apresentação bastante resumida. Nosso trabalho foi bastante extenso, mas para cumprir com o tempo estipulado, vamos apresentá-los em 5 minutos, em 6 minutos, aliás. Então, eu passo as palavras às minhas colegas Richelle e Raquel. Bom dia, nós somos o time 5 do La Passion 2021. Good morning, we are the Team 5 of La Passion 2021. Nós fomos convidados pela Freedom a propor uma solução para o seguinte desafio. Por meio de um questionário, qual é a melhor maneira do usuário determinar a sua cadeira de rodas motorizada? E por que o questionário é tão importante? Primeiro, para o usuário. A escolha inadequada de uma cadeira de rodas pode gerar uma série de patologias ao cadeirante. Segundo, para a empresa. A venda inadequada de uma cadeira pode gerar custos, como manutenção. We were invited by Freedom to propose a solution to the following challenge. Through a questionnaire, what is the best way for the user to determine their motorway's wheelchair? And why is important to the questionnaire? First, for the user, the inappropriate choice of a wheelchair can generate a series of pathologies for the users. And second, for the company, the improper sale of a chair can generate costs such as maintenance. Bom, o que aprendemos ao longo do processo? A nossa frase norteadora pode resumir. Veja, é sobre pessoas e não sobre cadeira de rodas. What did we learn through the process? Our guiding sentences was, see, it's about people and not wheelchairs. São pessoas como o Rodrigo, a nossa contraparte, que lançou o desafio e nos abasteceu de informações importantes.
pessoas como o professor Vinícius, que foi essencial para o nosso modelo de trabalho, o Design Thinking, pessoas como a Maria José, que foi fundamental para o conteúdo do questionário e para aperfeiçoar outros itens da ferramenta, pessoas como o Carlos, que se disponibilizou a conversar com o grupo, oferecendo sua experiência pessoal para contribuir com o tema, pessoas como a Sandra, que atuou como elemento-chave para manter a união e motivação do time, e muitas vezes instigou um pensamento crítico dos integrantes. Uma frase que impactou o time foi a dita pelo Carlos: a cadeira de rodas me deu liberdade e leveza. People like Rodrigo, our counterpart who launched the challenge and provided us with important information, people like Professor Vinicius, who has essential for our work model, design thinking, people like Maria Jose, who has fundamental for the content of the questionnaire and for improving us other items for the tool, people like Carlos, who made himself available to talk to the group, offering his personal experience to contribute to the topic, people like Sandra, who acted as a key element in my team, the team's unity and motivation, and often instigated the member critical thinking. A sentence that was impacted the team was said by Carlos and is, "The wheelchair gave me freedom and lightness." E assim nasce MyWay, e essa é a nossa marca. And so MyWay is born, and this is our brand. Trata-se de uma ferramenta completa, que vai além da proposta inicial que seria o questionário. Ela tem o objetivo de identificar as necessidades de usuários cadeirantes por meio da construção de um perfil, com auxílio de instrumentos de pesquisa, tutoriais e devolutivas gráficas. This is a complete tool which goes beyond the initial proposal that will be the questionnaire. It aims to identify the needs of wheelchair users through the construction of a profile with the help of research instruments, tutorials, and graphic feedback. O usuário vai poder preencher um questionário que formará o seu perfil, assim como acessar tutoriais sobre como realizar as medições corporais e, após preencher estas medidas dentro do aplicativo. Também vai poder consultar sobre como devem ser as medidas da sua casa, considerando a norma de acessibilidade. Ele vai poder entrar em contato com outros usuários através do grupo de voluntários e acessar um glossário com explicações sobre acessórios e elementos específicos de cadeiras de rodas. Será possível consultar um profissional da terapia ocupacional através da ferramenta e também enviar sugestões para melhorias, tanto do aplicativo quanto da cadeira de rodas. Diante disso, a ferramenta dará suporte para a escolha de cadeiras de rodas motorizadas e também manuais. The user will be able to fill out a questionnaire that will form their profile, as well as the access tutorials on how to perform body measurements and after completing this within the application. They will also be able to consult about how their home will be measured, considering the accessibility standard. Also contact other users through the group of volunteers and access a glossary with explanations about the accessories and specific elements of wheelchairs. It will be possible to consult an occupational therapy professional through the tool and also send suggestions for improvements both in the application and in the properly wheelchair. Therefore, the tool will support the choice of motorways and manual wheelchairs. Concluímos que não é uma ferramenta de solução, é uma ferramenta facilitadora. Temos que aperfeiçoar a ferramenta constantemente. É essencial ouvir as pessoas. E é uma ferramenta que poderá ser disponibilizada para toda a sociedade, e não somente para Freedom. We conclude that this is not a solution tool, it's a facilitating tool. We have to constantly improve our tool, and this is essential to listen to people. It is a tool that can be made available to entire society and not just for Freedom. E este é o time 5, formado por João, Lisiane, Raquel, Richelle, Sandra e todas as pessoas que contribuíram com o projeto também são parte do time. This is the team 5, formed by João, Lisiane, Raquel, Richelle, Sandra, and all the people who contributed to the project are also part of our team. Mais que um projeto, foi sobre as emoções que ele gerou e os seus impactos. Obrigada. More than a project, it was about the emotions it generated and these impacts. Thank you so much. Congratulations for your presentation. I think that your work certainly you have helped people to choose better their wheelchair. Now we have team 6. The challenge was proposed by GEGRADE, UFPEL.
Hi. Hola a todos. Hi everyone. Okay. Okay, let me just share the screen. Olá a todos. Okay, does it look good? ¿Se ve bien la presentación? Yes. Perfecto. Okay. Okay. Okay, so hello everyone, my name is Marcos from Team 6, and today we are going to present to you Museum Mystery. But first, what was our challenge? Well, at first we received the challenge of developing an interface that makes the Casarao Oito House Museum a sensory experience. So we started with a process of research where we made interviews with the counterpart, people with who are visually impaired, for example, a museologist and students from social sciences. And also we created a questionnaire to understand generally how people with disabilities think about places like museums. So what did we learn? So regarding the museum, we learned that the building itself can have big changes since the infrastructure is the museum. And also regarding our interviews, we learned that entertainment places don't offer a good experience, and these activities lack empathy. For example, there was an experience where they left people only hearing to an audio still. So also they prefer to not go alone when going to places like museums because they could get lost. And finally, they mentioned that a solution that uses technology and has human contact is the best approach since technology itself feels a little unhuman. So after that, we went on with the ideation process where we made 2 brainstorms and converged on 4 concepts of solution, which was a story, gamification, sensation, and storytelling. With these concepts, we converged on our product proposal. So our product, our solution is the possibility of creating a multiplayer game for mobile phones that uses QR codes to initiate the interactive experience. But why we say is the possibility? Well, because we want to show an example of how these tools, QR codes, augmented reality, audio players, and an app can create an accessible experience. So our idea is to create an app where people can join a room, choose a character, and solve challenges using the tools described before. So for example, we have one of the challenges we created where people will have to find who is a special guest in the story we created. So they can find some QR codes around the museum so they can scan them and receive hints to find who is a special guest. So these QR codes are visible and will emit a specific sound to know where they are. So they will be using, or users will be using their vision and their hearing. So now regarding the second challenge, we invite people to look for AR codes, augmented reality codes, to search for special items around the museum. So also these AR codes will be hidden, so people will have to find them using their senses. So when they scan the AR codes, they can see a 3D model and an audio description will play. So after these demonstrations, we are sure that the solution and the tools we show and many more can give more people a more accessible experience. Thank you so much. This was our presentation. So now, okay. Olá, meu nome é Leonardo e junto com a Nelise, o Carlos, a Cristiana, o Marcos e o Oscar, nós vamos apresentar o Museum Mystery. O nosso desafio ele consiste no desenvolvimento de uma interface que possibilite a acessibilização da visita ao Museu Casarão 8, considerando seu valor histórico-cultural e a identidade da cidade de Pelotas. Inicialmente, nós começamos por meio de uma pesquisa quantitativa, por meio da aplicação de um formulário, com o objetivo de reunir informações que permitissem a pesquisa, e a fundamentação ela foi embasada no contato com as contrapartes, na compreensão histórica do museu e na compreensão social. E o questionário resultante ele foi aplicado em diversas organizações e comunidades.
E, como resultado da pesquisa, nós tivemos acesso a uma diversidade de possibilidades, como o uso de modelos táteis, modelos 3D, réplicas virtuais e várias outras, além de compreender algumas limitações, como a necessidade de preservar a integridade e infraestrutura do museu. Dentre as conclusões do processo de pesquisa, nós podemos observar que os locais de entretenimento eles não oferecem uma boa experiência para usuários com deficiência, e que normalmente esses espaços eles não são planejados por pessoas com deficiência, o que torna o processo e o planejamento uma pressuposição sobre a efetividade desses espaços por público. E nesse processo, a empatia ela é fundamental, porque ela permite compreender as reais necessidades do público que ocupará esses espaços. E diversas preconcepções, elas existem ao pensar esses espaços. Nas pesquisas, nós observamos que o contato humano é uma parte muito importante da solução, e a proposição de uma solução ela deve fazer parte do contexto humanizado. E partindo do processo de pesquisa, nós prosseguimos para a etapa de desenvolvimento, e nessa etapa o objetivo foi de conciliar todas as informações com o processo de criativo de proposição da solução. E partindo desse processo, surgiu a ideia de criar um jogo para celular, por meio de tecnologias interativas, como o QR Code, com o objetivo de desenvolver uma experiência que permitisse com que o usuário se integrasse com a história. E a pergunta, por que essa possibilidade? A ideia principal é o de integrar diversas tecnologias, como o uso de QR Code, realidade aumentada, elementos audiovisuais e a criação da aplicação, visando uma experiência que permita com que o usuário ele seja parte central do contexto e bem como ele se torne uma experiência mais humana e acessível. E partindo da ideia, nós pensamos no desenvolvimento do jogo com o objetivo de integrar todas essas tecnologias. E o jogo ele consiste em uma série de desafios, como, por exemplo, no caso, nós temos o desafio 1, que mostra um possível uso e aplicação do QR Code. E o objetivo é que, por meio desses desafios, se possa criar uma história que permita emergir o público, tornando a visita uma experiência no qual o público faça realmente parte da história. No segundo desafio, nós temos uma proposição de como a realidade aumentada poderia ser integrada com audiodescrição, com o objetivo de tornar o processo de exploração do ambiente mais acessível, bem como contextualizar o uso do material 3D que é produzido pelo museu. O nosso objetivo com a demonstração dessas ideias é o de viabilizar experiências acessíveis e que cada vez mais elas se tornem disponíveis para todo mundo, sendo essa proposição uma fonte de inspiração para a democratização da acessibilidade. Nós agradecemos a todos pela atenção. Muito obrigado. Thank you very much for your presentation. It really will help people to have a better experience in museums. Now we have Team 7. The challenge was proposed by Santa Casa, APL Saúde. Hello everyone. Can you hear me? Yes. Yeah. Perfect. Well, our team 7, good morning. Together with the team, an application was designed, was made, which will serve as the basis of the building of the application. Santa Casa needs an application for their patients with difficulties to go to the hospital. So we developed only a design for an application to make their life a little easier. First of all, we need to talk about the main idea. The main idea was the focus of the main problem of the Hospital Santa Casa in Pelotas. He had a relation to communication, bureaucracy between the doctor and the patient. In this sense, the design of the application focuses on solve these problems, which are first taking in the center of the agenda. A field was created, which will cover all the needs, such as keeping the patient informed of the activities of the hospital, exams, appointments, and treatments. Can you, Herbert, can you put the presentation properly? Herbert, hello? Oh, next slide, please. It freeze? Hello? I got some problems here. Well, I will keep going.
This application have to cover a lot of things, like communication with the channel, a channel with the patient and the doctor, like a video call or maybe something a little more complicated. Well, it will cover that. We can see the exams in the app. We can see also the recipes the patient needs. He can chat with the hospital directly without going over there. It can also see all these things in the application. Here we have an example of the application with all the things it has. It have a login, it have a direct chat with WhatsApp, also all the channels I mentioned before, and a little more things. It can be downloaded on PDF, Word. The documents will be available in all the outlines you need. Also, first of all, we have to build an outline to check the information that are important of the platform, bring the platform and design like this draft, and make the results or achievement with this. So we choose the name of the application is only Santa Casa, and that's our design. And that's our presentation in English. Só vou esperar o Sanjay compartilhar em português ali o PowerPoint. Só um minutinho. Bem, bom dia a todos. Nosso desenvolvimento de uma ferramenta digital para interatividade de hospital-paciente. Pode passar, Sanjay. Vamos primeiramente falar dos objetivos, que é manter um canal de comunicação digital entre o serviço do hospital com os pacientes com tratamento de longa permanência. A primeira coisa que nós fizemos foi verificar os problemas que a Santa Casa enfrentava entre a comunicação do médico com o paciente. Logo após, o que nós fizemos foi criar soluções para esses problemas que a Santa Casa estava enfrentando. Pode passar, Sanjay. Pode passar. Bem, aqui nós criamos o design de um aplicativo que vai agregar tudo que o paciente precisa na hora de conversar com o seu médico e sem precisar ir ao hospital. Bem, a primeira ideia nesse sentido, foi criado o campo Agenda, no qual contempla todas as necessidades, tais como manter o paciente informado de todas as atividades no hospital, dos exames, consultas e tratamentos. Também abrange o canal de comunicação Fale com os Profissionais, no qual possui todos os contatos de responsáveis, entre eles médicos, suporte, seja técnico ou médico, e contatos autorizados. Há também a possibilidade de conversar via texto e vídeo com os contatos do hospital. Então, não há necessidade do paciente ir até o hospital para fazer uma consulta ou algo do gênero. Com isso em vista, consegue-se cauterizar a necessidade do deslocamento do paciente até o hospital. E dessa forma, também há o formato de envio de exames, no qual o paciente consegue ver seus exames, salvá-los e conversar com o profissional sobre eles. Outra aba interessante é os meus medicamentos, onde o paciente pode ver os medicamentos a serem utilizados e toda a sua descrição, quando tomar, como utilizá-lo e com a sua receita anexada pelo médico ou pelo profissional autorizado.
Bem, durante o processo, nós fizemos o plano e um cronograma de ação, que seria construir um esboço, verificar as informações específicas que são importantes para ter na plataforma, projeto da plataforma, fazer um rascunho inteiro, criar um fórum e um espaço para compartilhar os resultados e conquistas. O principal objetivo desse projeto é agilizar a comunicação e ter tudo que o paciente precisa em relação à sua doença ou o que ele precisa em um só lugar. E a partir das informações do tratamento, seu médico, prescrições médicas, raio-x, chamadas de vídeo com assédio, entre outros. E para o futuro, nós procuramos melhorar o serviço, disponibilizar em vários estabelecimentos de saúde. Essa foi a apresentação. Thank you very much for your presentation. Congratulations. It's really very good. Now we have Team 2. The challenge was proposed by Campus Pelotas IFSU. Hello, can you see my screen? Yes. Okay, good morning. We are Team 2, formed by Aaron and me, Teresita, and today I'm going to present you our work. Our challenge is an auditorium for everyone, proposed by IFSUL Campus Pelotas, and the main goal is to achieve our general accessibility, adapted to universal design principles, integrated and democratic space for everyone, and solutions applied and replicable. Firstly, we research on the auditorium, accessibility norms, people with disabilities, and the universal design principles. And we also had interviews with architects Vanessa and Camila, with Tania, a representative of NAPNE, and with Camila, our group coordinator. And talking with people of EFF campus, we learned that there are more than 50 students with specific needs, where the most common disabilities are hearing, walking, and vision difficulty, partial or total. Our first solution that we presented at pre-demo day was an affordable platform lift to help people in wheelchairs access this stage. But after thinking about it and with some advice, we decided to create something more inclusive and innovative to complement our other idea. So we present you our new solution, CVAP. It is an interface that allows access to a projector image and to a camera that records the stage in real time when a smartphone is connected to CVAP, the device. Here we have a button for the projector image, here for the stage recording, and here for an auditorium map. For the auditorium map, the phone uses GPS system to pin location, and then it uses audio to describe where you are and where you can go. The second mode replicates the presentation being shown in the projector, and there you can fix the size of it. Then a camera recording the stage can be displayed on the screen. For deaf people, there is a button for subtitles of what is being said, or if they prefer, there is also a sign language alternative. For blind people, there is a button for audio description of what is happening on the stage. And then for people with other visual difficulties, such as trianopia, the app offers a possibility for color correction. This is an example of how color correction works. In the left is a common view, and in the right, a trianopia view. The device works with USB ports and with a power plug with which you can charge the battery. And the idea is that the auditorium has many available, so anyone who needs it can use it. So with this solution, the stage will be accessible for everyone from their seats. And the benefits of it are inclusive because it allows equality between students, low cost because the device will have cheap components, reproducible because the solution can be replicated by anyone, and for everyone because it could be used by all students, not just for those with disabilities. So this was our presentation. Thank you very much for your attention. Now in Portuguese. Conseguem me ouvir?
Agora eu vou fazer a apresentação em português. Nós somos a equipe 2, formada por mim, Heron e Teresita. O nosso desafio é um auditório para todos. No auditório de Pelotas, tem a existência de uma rampa que é inacessível ao palco. E, pensando nisso, foi proposta uma solução que seria uma plataforma elevatória com baixo custo. Nós também fizemos a pesquisa sobre normas de acessibilidade, design universal. Tivemos entrevista com os arquitetos e representantes do Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidade Específica. No campus, foi estimado que tem pelo menos 50 estudantes com alguma necessidade específica, seja motora, visual ou auditiva. Esse é o projeto 3D da plataforma elevatória, que substituiria uma rampa inacessível, dando acesso ao palco. Além desse design do projeto 3D de rampa, também temos o design de um aplicativo que complementaria a acessibilidade para outros tipos de necessidade específica. Podemos ver aqui no canto direito uma projeção de como seria o aplicativo, tendo inicialmente 3 opções, onde a primeira que seria acessada por qualquer campo de tecla da tela inicial, exceto essas dois botões maiores, e seria o mapa do auditório. Esse mapa usaria o sistema de GPS para descrever o local que está sendo acessado e também com audiodescrição. Vai descrever, descreve esse mapa e também a localização, dizendo onde a pessoa está e onde ela pode ir dentro desse ambiente e quais seriam as rotas possíveis, dando uma orientação. Uma segunda opção do aplicativo seria o projetor de imagem, onde uma apresentação que está sendo exibida num projetor pode ser replicada no seu smartphone, facilitando aí pessoas com problema de visão, seja miopia, astigmatismo ou qualquer espectro de daltonismo. Aqui é feito um exemplo de uma divisão de tela, onde você poderia dividir a tela ao meio e usar simultaneamente 2 opções, onde essa segunda opção poderia ser descrita como a desse segundo, que seria o Stage Recording Mode, onde uma câmera instalada no local teria uma visão ao palco com opções de abertura de um campo de um tradutor Libras e de uma legenda. Aqui também temos o botão da opção de correção de cor, apesar que essa tecnologia ela já está presente na maioria dos smartphones, então seria mais uma facilidade na questão de ter uma câmera instalada no ambiente com uma melhor resolução e daria uma visão mais adequada para a pessoa poder ter essa visibilidade. Aqui demonstra os 3 tipos de deuteranopia, protanopia e tritanopia. São os 3 espectros diferentes. Esse seria um exemplo de uma visão com tritanopia e uma visão comum. Aqui no canto direito é possível ver que com tritanopia, pelo espectro de cor do fundo do anteparo, no fundo do palco, a pessoa não tem uma visibilidade muito boa. Todo o palco tem uma tonalidade vermelha que dificultaria discernimento de tudo que acontece ali. Esse é um protótipo de dispositivo que facilitaria com a bateria e com acesso aos dispositivos conectados no auditório, seja a câmera, sistema de GPS. Aqui temos o exemplo de um stand onde seria disponibilizado esse tipo de dispositivo para a pessoa utilizar na permanência do auditório. A pessoa teria acessibilidade
tanto no auditório, mas também, além disso, ela poderia ser acessível através da internet. Uma pessoa poderia fazer uma projeção do que está sendo transmitido e também transmitir fazer essa própria apresentação através do aplicativo e transmitir no projetor do auditório. Esses seriam os benefícios que do aplicativo, dessa solução. Ela aborda vários tipos de necessidades específicas, tem um custo baixo e sua replicabilidade é alta por ser uma tecnologia de software, pode ser replicada para qualquer instituição. Aqui eu encerro a apresentação. Gostaria de agradecer ao nosso grupo e nossa coordenadora Camila Del. Very interesting. Thank you. Now the last presentation is Team 1. Not always Team 1 is the first to present. Now here Team 1 is the last one to present. And Team 1, the challenge was proposed by Carlos Ramos, Instituto Politécnico do Porto. It's your time. Okay, guys, hold on a second. Okay, let me know if you can see it in full screen. Sim, tá top. Okay. Good afternoon to everyone. Good morning to everyone too. So our solution for the Lapacion is related to assistive technologies, specifically for the diabetes patients and people that suffer from that disease. And I would like to share with you a couple interesting facts about the disease. Is one of the major problems for humankind, basically. In Portugal, in specifically for Portugal, we have more than 1 million people that suffer from one of the two types of diabetes, 2 or 1. The worst one is the type 1 diabetes, because that implies that you need to monitor your own sugar level, the glucose levels, and that you administrate in your own body insulin for the purpose of maintaining the sugar levels in a specific range for you to be healthy. We have a couple of treatments or ways to monitor and control the disease at this point, but of course, one of the best solutions is always prevent that from happening if possible. And two main items that the team already acknowledge is that if you get if you have a healthy diet and if you do exercise, you can prevent or avoid the biggest problems with the disease, and you can improve your life quality and your well-being. So for this purpose, our team is working on a solution that is specifically for type 1 diabetes patients, but is it's a solution that you can apply to patients with diabetes type 2, and for basically everyone in the world that wants to get recommendations on health improvements and quality of life improvements, basically. So our solution is basically splitting through three major components. The application that is for everyone else to
download from the app stores and start using it to improve their own health and well-being. The application itself will allow the users to monitor and receive recommendations on these two aspects: health for exercising purpose and for diet purpose, along with a couple of functionalities that include artificial intelligence that we have at disposal of the users on the application. Like the computer vision, we will see a bit further what we can achieve with it. Also, the application will allow you to schedule events, have your own calendar, that you can control medication and health-related stuff. Along with that, it will allow you to also control a pump that we'll see a bit later. The goal for the pump is kind of recreate the pancreas as an artificial pancreas, and all these components are completely connected. The solution is connecting with the cloud system, and we have scalability to include other kind of agents. We'll see what agent is and improve the solution as we go, basically. For the multi-agent system, that is the services, the base of the platform itself. It's a cloud system that is using this multi-agent system technology. This is an artificial intelligence technology, and here you can see one of the functionalities. The computer vision will allow the user with their own application just turn on the camera and point it to food, and the application will try to estimate the amount of calories. This specifically for diabetes persons is quite important because they can control the records about the food intake, and that will help with calculations about insulin to inject and other things that we will see. This system uses the artificial intelligence, along with the history of the user, with the use of the application, it will improve itself and will always give the best recommendations for the users, basically. Along with that, at this particular time, we are using the restaurants and the gymnasiums as the two main items for recommendations. The restaurants will allow recommendations on better food to maintain you healthy, and the gyms will allow you to have recommendations recommendations on exercises that you can do to improve your health, basically, and based on your current data. And now I'm going to cross to Romeo talk a bit about the pump itself. So, good morning, everyone. Can you hear me? Yeah. Okay. So I'll talk a little bit about the pump. I will introduce the concept we created for an insulin and glucagon injection pump for the diabetic patients. Everyone knows how difficult it is for diabetic patients to keep their glucose levels within the acceptable limits and to avoid severe problems, as Bruno said. Thus, the TM1 thought about talking about a step further, taking a step further, sorry, and a device that can automatically keep the patient's glucose levels within normal parameters 24 hours a day, working as an artificial pancreas. The realization of the mechanism was made by analysis of common insulin injection pens, so that can be easily reproduced in scale with cheap materials, as you can see. Therefore, we can also analyze the difference between our pump and the common ones. A common pump only uses one container using insulin, and ours will have two of them, like this.
and to the precise regulation of the patient's levels. And this is the concept that Diego and I created from the group idea. It's a prototype, but has everything to work and become a revolutionary product in terms of quality of life to the diabetic patients. And that's it. Okay, well, I'll keep with the presentation with the team itself. Its components are me, Bruno, Catarina, Hernani, Francisco Romeo, Diego Sampaio. It's a multidisciplinary team, Edgar Silva and Vitória Maria, that is working in bits and specific parts of each of the components of the basic solution. And that's all for now. Thank you. Vamos agora então passar para a apresentação em português. Partilhar o ecrã. Vocês estão a ver o meu ecrã? Sim. Sim. Bom, então, nós aqui no Laplacian desenvolvemos as tecnologias assistivas para os diabetes, em que é uma grande porcentagem de pessoas em todo o mundo que sofrem desta doença. Aqui há uns factos interessantes que já partilhamos no pré-demo day, mas voltamos hoje a trazer aqui. O crescimento exponencial de casos, cerca de 1 milhão de portugueses são diabéticos, estes valores da DGS. Estes valores que temos aqui são da Organização Mundial de Saúde, ou seja, o crescimento é exponencial, o tratamento é complicado, depende muito da dieta, da atividade física e da medicação. Pode trazer complicações como cegueira, falha renal e outras coisas que podem levar à morte. Para prevenir, a melhor coisa é viver a vida saudável. Então, esta solução que nós vamos propor é uma solução, no geral, é para diabetes tipo 1, por causa da bomba de insulina e glucose, mas pode ser usada por qualquer pessoa que queira adotar um estilo de vida saudável. Então, nós propomos um assistente virtual de saúde com inteligência artificial, seja na monitorização e na recomendação de saúde, ou seja, monitorar vários pontos de saúde, como nos casos de diabetes, o nível de glicose no sangue, seja pressão arterial e essas coisas todas, os indicadores básicos de vida. Depois, nesta aplicação, temos então a visão por computador, que conseguimos detectar apontando para um prato através do smartphone as calorias que tem aquele determinado prato ou comida em singular. Temos também um agendamento de eventos nesta aplicação, em que podemos marcar no calendário seja consultas ou medicamentos que fazemos regularmente. E também aqui faz então o controle de infusão da glicose ou da insulina, dependendo do estado de saúde do paciente. Então, aqui a nossa solução de multi-agentes, que é o core da nossa aplicação, tem o agente principal, que é o agente que é a pessoa diabetes, não é? Que vai interagir depois com os restaurantes, com os ginásios ou os parques, dependendo do nível de açúcar que tiver no sangue. E lá está, tem ali aquela imagem em que, apontando a câmara do telemóvel para o prato, vai calcular a insulina e depois recomendar a introdução de insulina. Claro que esta parte da bomba é uma parte muito sensível, questões de ética é muito complicado, mas a solução como um todo era mesmo esta, que é simular então o pâncreas artificial. Eu vou passar para o nosso colega Romeu para explicar a bomba agora em português. Então, senhores, como nosso amigo Hernani falou, eu sou o Romeu, vou falar um pouco sobre a bomba que a gente
fez um conceito em relação a isso. E ela basicamente seria uma bomba de injeção de insulina e glucagon nos pacientes diabéticos, todos já sabendo as dificuldades, que já foi falado pelo Bruno e pelo Hernani, do paciente manter os níveis aceitáveis de glicose no sangue para evitar os problemas paralelos à diabetes. E nós pensamos em criar um aparelho que venha a simular um pâncreas artificial que manteria os níveis de glicose do paciente nos níveis normais durante 24 horas por dia. A concepção, a gente partiu da ideia de canetas comuns de injeção de insulina, o que nos daria uma facilidade para a produção em escala dessas bombas. Aqui posso mostrar para vocês uma parte que seria essa parte ao lado do motor que aparece aí, nesse conjunto representado no slide. E, sendo assim, a gente pode notar também que a diferença entre a nossa bomba e as bombas que já existem no mercado seria a utilização de 2 recipientes como esse aqui, que um conteria a insulina e outro glucagon, para facilitar ainda mais a vida dos pacientes com diabetes. Como o Hernani falou, é um conceito, é um passo a mais, é um protótipo que a gente gostaria de levar para frente. Como eu disse, há possibilidade de produção em escala pelo fato dos materiais utilizados, e essa é uma ideia que eu e o Diego criamos a partir da ideia do grupo. É um protótipo, mas tem tudo para dar certo. Muito obrigado pela atenção. Então, esta é a nossa equipa, é o Bruno, a Catarina, eu e o Edgar do Instituto Politécnico do Porto, mais concretamente da Escola Superior de Engenharia, o Francisco Romeu e o Diego do Instituto Federal do Maranhão, do Brasil, e a Vitória, que é do IFSUL, do Brasil. Então, nós podemos concluir aqui muito rapidamente que a solução completa tem estas 3 partes, a parte da aplicação, que é a app, o mobile, o sistema multiagentes e a bomba. Gostava de referir que isto é todo um protótipo e que nossos colegas vão aprofundar mais alguns conceitos que aqui foram dados nas suas teses de mestrado nos próximos meses. Quanto à bomba, foi como o Romeu falou, é uma ideia, é uma futura e levanta muitas questões éticas que também já referi durante a apresentação. Por isso, juntos teremos uma vida melhor, isso não há dúvida nenhuma. Muito obrigado a todos pela atenção e obrigado por este La Pasión. Thank you very much for your presentation. We are all very happy and very proud of the quality of work that was presented today by students. In this way, we would like to thank again the counterparts, the interlocutors, the whole team of IFSU that has helped, but especially to the students. Thank you very much, students. You gave an answer to the challenge that make us today really, really very, very happy. Now, I give back the word to Sérgio. Pessoal, muito obrigado aí por todos que saíram. Eu devolvo a palavra agora ao Sérgio para que prossiga com o cerimonial. Obrigado, professor Mauro. Agora convidamos a fazer o uso da palavra o professor Vinícius Martins, pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFSU e coordenador do projeto La Pasión IFSU. Olá a todas e todos. Neste momento é um momento de agradecer. Então, agradecer, primeiramente, cumprimentar o professor Flávio Nunes e a prefeita Paula Mascarenhas, professor Carlos, e a qual cumprimento todos aqui presentes. Eu quero muito agradecer aos meus colegas da organização. Sem eles não seria possível a realização desse projeto, que me ajudarem muito a dividir os problemas e superar as dificuldades. Agradecer a direção do Campus Pelotas e os colegas do Campus Pelotas que toparam o desafio de organizar o espaço para a realização deste projeto. Agradecer a parceria grande, enorme do professor Carlos Ramos, juntamente com os colegas coordenadores de outros projetos, em especial a professora Natilene, o professor Pinheiro e o professor Ruberley. Agradecer a parceria de todos os parceiros, né,
nossos contrapartes, que trouxeram os desafios e foram permanentemente, constante, junto aos times. Agradecer enormemente a dedicação de todos os interlocutores que abraçaram esse projeto e fizeram a diferença. Agradecer todas as pessoas que ajudaram na realização desse evento. E fazer um agradecimento em especial aos estudantes que fizeram esse projeto acontecer. Parabenizar pela dedicação extraordinária. Nesse momento pandêmico instável, né? Vocês foram maravilhosos. And give a special thanks to students who make this project happen. Congratulations. Congratulations your extraordinary dedication in pandemic and instable environment. You were wonderful. Agradecer em especial a los estudantes que hicieron realidad este proyecto. Felicitar su extraordinaria dedicación en torno de pandémico e instável. Ustedes fueron maravillosos. Gracias, muchas gracias. Thank you all. E muito obrigado a todos. Agradecemos ao professor Vinícius Martins e convidamos o professor Carlos Ramos, do Instituto Politécnico do Porto, Portugal, coordenador geral do projeto La Passion, para seu pronunciamento final. Em primeiro lugar, cabe-me aqui agradecer ao Instituto Federal Sul-Rio-Grandense por ter aceito este grande desafio, ter organizado algo que era suposto ser presencial, mas ter organizado em modelo online, remoto, e todos os professores, coaches envolvidos, todas as contrapartes, as entidades que estiveram aqui lançando desafios e ajudando os estudantes a chegarem a soluções que pudemos presenciar aqui hoje. Estou mesmo muito feliz por ver esses resultados a que chegaram. É extraordinário que, passadas 10 semanas sobre a abertura do La Passion, estejamos aqui a ver excelentes ideias, excelentes soluções. É evidente que muito ainda em fase de protótipo, de alguma experimentação, também toda esta questão do Covid não tem facilitado que seja de outra maneira, mas quando eu comparo as soluções aqui encontradas com as soluções que foram encontradas em outras edições do La Passion, que até foram organizadas num formato completamente presencial, aquilo que eu tenho a dizer é que temos aqui projetos igualmente de muita qualidade. Isso também permitiu a nós próprios aprendermos um pouco sobre toda esta questão de desenvolvimento de projetos em formato online. Portanto, foi um aprendizado para o projeto La Passion no seu todo. E deixaria aqui uma palavra aos estudantes para que continuem com estas ideias, levem-nas para frente, tentem ver a viabilidade delas, tentem, se calhar, sugerir, num caso ou noutro, podem ser postos na prática, podem, inclusive, se calhar, dar origem a alguma startup, em alguns casos, patentear aqui essas ideias, para vermos elas sendo realizadas, e são ideias muito úteis para resolver todos esses problemas e que vão permitir melhorar muito em termos do uso de tecnologias assistivas para a acessibilidade. Estão todos de parabéns, em particular aí os estudantes. Continuem a colocar essa paixão nos vossos projetos. Agradecemos ao professor Carlos Ramos por sua palavra e passamos a palavra ao reitor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, professor Flávio Nunes, que fará o seu pronunciamento final. Eu queria deixar aqui o meu
meus parabéns a todos e todas que participaram das equipes que propuseram essas soluções aos desafios apresentados, a todos esses estudantes, aos nossos colegas que participaram das equipes também. Eu fico entusiasmado com todas essas propostas que vieram ser apresentadas hoje aqui de forma bastante sucinta, né, como é o objetivo do Demo Day, mas dizer que em cada uma das apresentações eu começava já a imaginar aquela proposta de solução, aquela proposta em execução, na prática, acontecendo realmente, né? E é isso que nos entusiasma pelo La Passion, a gente poder ter esses espaços de construção de soluções a partir de todo esse conhecimento que vocês trazem de cada uma das suas instituições, dessas interações nacionais e internacionais, para a gente chegar a essas propostas. Então, agora, essa alegria que nos traz vem com um desafio para vocês e para nós. E aí, eu digo, por parte do IFSUL, de seu desafio de continuarmos a ser o elo de ligação entre as instituições que trouxeram os desafios, no nosso caso, a Santa Casa de Pelotas, a Freedom, a Universidade Federal de Pelotas, a Prefeitura Municipal de Pelotas, e vocês, equipes, para que a gente possa avançar nessas propostas e ver essa viabilidade, como tão bem o Carlos falava, de colocarmos elas em prática, né? Esse é o grande desafio a partir de agora, e esse desafio eu quero assumir enquanto instituição para a gente poder fazer essa continuidade. Eu tenho que deixar também os nossos agradecimentos, né, a todas as instituições que participaram do La Passion ao longo desses últimos anos, né, e aí me permitam citar mais uma vez, né, as nossas instituições parceiras do Brasil, o Instituto Federal do Amazonas, Triângulo Mineiro, do Maranhão, e nós aqui do Sul Rio Grandense, faltou o Goiás também lá no início antes, né? Essas 5 instituições parceiras do Brasil. As nossas parceiras no Chile, a DUOC, a PUC, as nossas parceiras no Uruguai, a UTEC, a UDELAR, as nossas parceiras na Espanha, a Universidade de Vigo e Salamanca, a nossa instituição parceira da Finlândia, a Tamper, e a nossa parceira portuguesa, né, o Instituto Politécnico do Porto, que são, então, essas instituições que fizeram acontecer o La Passion ao longo dessa caminhada toda. Então, a gente fica muito feliz de estar chegando aqui à conclusão do projeto, né, Carlos Vinícius, mas triste por estar acabando o projeto, né? Então, nesse sentido, acho que a gente tem que buscar uma perspectiva, né, de futuro, né? O que a gente pode fazer para dar continuidade ao La Passion? A gente já teve um encontro pensando nisso, e o IFSUL, com certeza, quer, em conjunto com todos vocês, dar continuidade nessa caminhada. E, nesse sentido, a gente vai fazer projetos aí, sim, dentro da cidade de Pelotas, dentro do estado do Rio Grande do Sul, dentro do Brasil, para a gente contribuir na continuidade dessa ideia, que ela possa se esparramar cada vez mais aí pelas nossas instituições, pelo nosso país. Esse vai ser o desafio que o IFSUL está disposto a contribuir, certamente com o apoio de todos os institutos que participaram do projeto, mas também com o apoio do próprio CONIF, para a gente dar solidez aí a essa parceria de continuidade. Eu quero também deixar meu agradecimento aí a toda a equipe do IFSUL que trabalhou incansavelmente para fazer as coisas acontecerem dentro desse contexto de pandemia, né, todo esse desafio. E aí eu vou citar o nome do Vinícius como coordenador geral e, por favor, todos os demais que participam e participaram intensamente, fica também o meu agradecimento e a minha gratidão pelo trabalho que todos e todas vocês realizaram nessa caminhada. Por fim, eu quero deixar um agradecimento especial ao Carlos Ramos, né, o nosso coordenador geral do La Passion, e com certeza a pessoa que conseguiu colocar em prática uma ideia já há muito tempo, conseguiu colocar isso no papel, conseguiu colocar isso como um projeto financiável pela Comunidade Europeia, e aqui, sim, e a partir disso colocamos ela em prática aí, nessas etapas que realizamos ao longo desses anos. Então, Carlos, fica o nosso agradecimento aí pela parceria, pela amizade que tu representas, e que a gente possa continuar aí avançando cada vez mais nessa caminhada,
e juntos, né, evoluindo, levando sempre essas novas ideias aí para que a gente possa contribuir com a sociedade onde a gente está trabalhando e melhorar, ajudar a melhorar cada vez mais para todas e todos. Então, gratidão a todas e a todos, muito obrigado pela caminhada juntos aí e até uma próxima oportunidade, gente. Um abraço a cada um e a cada uma. Agradecemos as palavras do reitor do IFSU, professor Flávio Nunes. Agradecemos a participação de todas as servidoras, servidores e estudantes do IFSU, bem como a comunidade em geral que acompanharam esta cerimônia transmitida pelo canal IFSU Transmissões no YouTube. Cumprida a ordem do dia, agradecemos em nome do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense a presença das senhoras e senhores e declaramos encerrada esta cerimônia, desejando um ótimo final de ano a todas e todos. Bom dia. Valeu, pessoal. Parabéns aí. Valeu, pessoal. Parabéns. Parabéns a todos. Parabéns lá para São Pelores. Parabéns. Um abraço do tamanho do Amazonas. Valeu, Pinheiro. Parabéns aí, gente, pelo trabalho aí. Vinícius, ano que vem o IFAR estará, hein? Perfeito, vamos sim.